Afinal de contas, qual é o papel do Espírito Santo sobre a vida do pecador? Eu quero mostrar para você. Eu vou convidar você aí a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 16. João, quarto Evangelho, no capítulo 16. Olha que interessante. Vamos ver qual é a obra do Espírito Santo na vida do homem. João, capítulo 16, versos 7, 8 e 13. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, verso 7 e verso 8. Mas eu vos digo a verdade. Quem está dizendo? Jesus. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, veja bem, o Consolador, isto é, uma pessoa, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ler aqui agora o verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Primeiro ponto importante, o Espírito Santo ele é deixado por Cristo e também pelo Pai. Quando o Espírito Santo veio, o seu papel era e ainda é consolar o mundo e também convencer o mundo da necessidade que o mundo precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador? Sim ou não? Claro que sim, porque você precisa de um Consolador, de um Redentor, de Cristo. Porque você é uma pessoa que não consegue, assim como eu, nos aproximarmos de Deus por causa do pecado. O pecado, ele fez separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus veio para quebrar esta distância do pecado. Então, Jesus é a única oportunidade que temos de nos aproximar mais uma vez daquilo que perdemos, que é uma comunhão profunda, íntima e genuína com Deus. E o Espírito Santo, sabendo que precisamos de Deus, ele faz com que nos aproximemos do único que pode nos aproximar de Deus novamente, que é Jesus Cristo, o Senhor. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O homem, ele precisa ser convencido que precisa de Cristo. Vamos continuar aqui no mesmo livro, o livro de João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, para vermos mais sobre o caráter do Espírito Santo na vida do homem, na vida do pecador. Só que agora é João capítulo 14. Volte alguns capítulos, capítulo 14, verso 16 e 26. Diz assim a palavra de Deus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Viu só? O Espírito Santo ele foi deixado por Cristo e pelo Pai. Além do Espírito Santo nos convencer que precisamos de Jesus, o Espírito Santo também nos capacita a colocar as verdades em prática, colocar os nossos pensamentos no assim diz o Senhor e no está escrito. Por isso que o Espírito Santo, ele nos ajuda a ser pessoas cada vez mais santas, mais parecidas com Jesus. O Espírito Santo nos ajuda a cumprir a lei de Deus, não com propósito de salvação, é claro, mas sim com propósito de santificação. O Espírito Santo quer imprimir o caráter de Deus e colocar na nossa mente e também no nosso coração. Vamos para mais um texto? Só que agora, João, no capítulo 15. Olha só, esses capítulos que eu estou citando para você,
Eu convido você a ler com mais detalhes em sua casa, com a sua Bíblia, porque fala muito sobre o ministério do Espírito Santo. É muito importante esses capítulos. Você por favor, faça questão você de lê-los por completo aí na sua casa. Olha só, João capítulo 15, verso 26, diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Viu só? O Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus. O Espírito Santo faz com que Jesus ele se torne vivo em sua vida. É interessante que o Espírito Santo, ele também nos auxilia a nos parecer mais com Jesus. Porque quando Jesus voltar, as pessoas que foram cheias do Espírito Santo serão levadas junto a Deus. Olha que interessante. Podemos então ter a oportunidade de salvação mediante o trabalho de instrução do Espírito Santo sobre os nossos corações.